Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, os segredos revelados. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu quero deixar um convite para você estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós temos o culto de oração. Na quarta-feira à tarde, às 15 horas, nós temos a Tarde da Bênção, um culto também voltado para a oração. Na quinta-feira, nós reunimos nos lares, que são as células. O que são as células? São grupos que reúnem nos lares com a finalidade de estudar as Sagradas Escrituras e também orar uns pelos outros. Caso você queira receber o apoio de oração de um desses grupos, entre em contato conosco. Nosso telefone é 3321-5161. No sábado, às 19h30, nós reunimos no culto de adoração a Deus, e no domingo nós temos duas reuniões, sendo que às 9 horas é o culto de ensino da Palavra de Deus, a Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoas como você em uma de nossas igrejas. Eu quero pensar com você sobre este tema, os segredos revelados. Geralmente, todos nós temos segredos. Temos segredos que, na verdade, algo de foro íntimo. Agora, há coisas, do mal feito que muitas pessoas guardam, ou seja, planejamento maligno, e que as pessoas ficam muito furiosas quando vem à baila, vem à tona aquilo que está oculto. Aquilo que está internalizado, dentro do coração. Mas a Bíblia diz o seguinte, em Lucas 12, versículo 3, que aquilo que os homens falam às ocultas será publicado em plena luz. E o homem não pode esconder as coisas de Deus. Pode esconder de um e de outro, mas de Deus mesmo ela não pode esconder. Por isso eu estou aqui para meditar com você em um texto sobre a história de um reino, que tinha um homem que ele estava maquinando contra um outro reino. Mas o Deus eterno, por meio do profeta, ele revelava ao rei de Israel qual que era a estratégia de guerra do rei da Síria. E eu quero ler em 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8, diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passarem por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. E o rei de Israel enviou tropas ao lugar de onde o homem de Deus falara, de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma e nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, ele faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. E ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E foi-lhe dito que estava em Dotã. Eu quero me ater nessas palavras aqui, nesses versículos, e pensar com você sobre esse episódio propriamente. Nós estamos aqui com o tema os segredos revelados, mas a Bíblia fala que este homem, o rei da Síria, ele tinha os seus oficiais, ele tinha seu conselho de guerra, e ele fazia, junto do seu conselho de guerra lá, as estratégias para combater e vencer o reino de Israel.
E a Bíblia diz que vezes e vezes ele planejava. E quando ele planejava, aí o profeta falava para o rei: olha, o rei da Síria virá desse lado. Ele virá pela cabeceira do rio. Ele virá pela barra do rio. Ele virá pela montanha tal. Ele virá. E isso aconteceu, a Bíblia está dizendo aqui que nem uma e nem duas vezes. No verso 10 assim: e o rei enviou tropas ao lugar que enviaram e salvou, não uma vez, não duas vezes, foi diversas vezes. Chegou um ponto que o rei da Síria, ele falou assim: não é possível, aqui tem um traidor aqui tem um traidor que está sabotando nossos planos aqui. Ele vai lá e denuncia, porque todas as vezes vai para um lugar, ninguém está sabendo e tem alguém aqui que fala. E ele convocou uma reunião de emergência. Não, agora eu vou fazer com que alguém aqui venha revelar e mostrar quem que é o traidor, porque nós precisamos de vencer o reino de Israel. E ele falou da sua insatisfação. A Bíblia diz que ele estava turbado, turbado, ele estava confuso. No verso 11, tendo ele turbado, você está confuso. Assim, ó, tem alguém que está dedurando a gente. E alguém levanta e diz assim: não é isso não, meu rei, nós somos fiéis ao Senhor. Acontece que lá no reino de Israel existe um profeta, que ele revela os segredos. Se o senhor planejar na cama, lá no íntimo, o senhor chegar aqui de manhã e revelar: vamos sair para a guerra tal e tal, ele já sabe lá, porque ele revela, ele sabe. E o rei da Síria pensou assim: ó, então é isso? Então eu vou acabar com isso. Aonde está esse homem? Aonde está esse homem? E eles informaram, o serviço de informação, de inteligência, disse: ó, ele está em Dotã. E ele então mandou cavalos, carros e uma tropa, de maneira que encheu a cidade de Dotã para pegar o profeta, para acabar com esse plano e exterminar. Então, eu estou falando aqui de segredo revelado. Eu poderia aqui falar sobre o que aconteceu, mas eu quero me ater nessa palavra. Quando alguém maquina o mal, quando alguém planeja o mal, e ele tem os seus segredos revelados, ele fica furioso, fica perto da vida. Nos dias atuais, muitas pessoas, elas, na verdade, têm tido os seus segredos revelados. Os políticos têm tido os seus segredos revelados. Os delatores entregam, mostram. E muitos destes faziam essas fracatuas, essas manobras, e achavam que nunca seria apanhado, ninguém nunca, porque eles se cercaram de todos os meios para que nunca pudesse ser apanhado no mal feito. Por isso que muitos destes fizeram as suas aplicações financeiras nesses paraísos fiscais fora do Brasil. Então eles foram apanhados. Agora, muitos religiosos têm sido apanhados. E nós temos isso nas notícias. O segredo dessas pessoas, elas procuraram de todos os meios para encobertar os seus segredos, cercaram de todos os meios. Religiosos que têm sido abertos, muitos têm sido punidos, religiosos. Abuso de crianças, estupros. Há um religioso brasileiro aí que é conhecido no mundo inteiro, que durante décadas, abusando dos clientes, dos pacientes, que ia buscando pessoas fragilizadas, ia buscando um tratamento, buscando uma saída para sua dor, um alívio, e causava mais dor. E essas pessoas acham que nunca seria apanhado no mal feito.
E eu estou aqui para te dizer que o próprio Deus se encarrega de desmascarar, seja político, seja religioso, seja sacerdote, seja padre, seja médium, seja... Deus não permite. Chega um tempo que o caldo entorna. A Bíblia diz o seguinte, que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que tudo vê. E essas pessoas nutrem a ilusão de que elas estão acima, de que elas não são nunca atingidas, que elas nunca serão alcançadas no mal feito, porque ela tem o poderoso lá que protege. Tem lá, tem pessoas que não, eu tenho essa pessoa acima de mim, que ela não vai permitir que eu seja apanhado. Ou então a pessoa acha que ela tem uma força espiritual tão grande que ela nunca, ela tem essa visão, de que o Espírito que guarda ela, o Deus que guarda ela, nunca vai. Mas Deus, aí é o eterno. Ele se encarrega de desmascarar. Porque o caminho da verdade, da justiça, o caminho da retidão, pode ser feito às claras. Pode ser feito, diante das pessoas. Então, os segredos revelados aqui, eu não estou falando dessas instâncias, desses poderosos. Eu falo de, às vezes, dentro de um lar, um homem se julga poderoso. E ele tem lá os seus segredos dentro da família. Os filhos não sabem o que ele faz, a esposa não pode saber, e vice-versa, a esposa ou o esposo não pode saber, ela acha que vai ficar protegido, mas há um momento que o próprio Deus, ele faz com que esses segredos venham à baila e a pessoa seja desmascarada e envergonhada. Então, nós estamos aqui não só para falar sobre isso, não vale a pena ter uma vida dupla. Esse caminho de duplicidade. Então a vida nossa precisa ser na luz. O cristão, principalmente, aquele que professa a sua fé em Cristo Jesus, ele diz que nós precisamos ser como luzeiro em meio à geração corrupta. Refletir a glória de Deus. Por que então os segredos? Exceto, aqueles que tratam de questões básicas da vida. Mas estou falando de mistério, a vida dupla, uma vida que ninguém sabe, uma pessoa cheia de mistério. E é tão ruim a pessoa que anda assim, ele anda escondendo, fugindo, cobra aqui, cobra ali, tampa, põe uma máscara aqui, põe outra ali, isso não vale a pena. É um sofrimento, eu imagino que seja, Eu imagino quem vive desse jeito, escondendo da esposa, escondendo do patrão, escondendo da igreja, escondendo da sociedade. É um fugitivo, é um escravo dos seus próprias escolhas, dos seus próprios caminhos tenebrosos. Nós estamos aqui dizendo que se você seguir esse caminho, mais cedo ou mais tarde você será apanhado. Mais cedo ou mais tarde será apanhado. Este rei aqui, ele estava maquinando contra o rei de Israel. E lá o Deus eterno encarregou de revelar qual que era a estratégia, qual que era o artifício para atingir. Então, você que está sendo vítima de uma pessoa que usa desses ardis, que usa desses expedientes, coloca na mão de Deus. Não precisa você ficar colocando investigador, não precisa de você ficar pagando detetive. A verdade virá à baila. Mais cedo ou mais tarde, começa a orar, começa a colocar diante do Altíssimo. Senhor, desvenda esse mistério, traz à baila esta situação que eu não concordo, eu discordo disso aqui, o próprio Deus. Seja na igreja, às vezes você
pertence a uma igreja onde tem muita coisa que você discorda, parece que tem coisa. Fala com Deus, Deus vai trazer. Se for o líder que tiver com fracatua, que vai virar a baila. E você vai poder posicionar com fatos e não sobre suposição. Nós estamos aqui para te dizer que há um Deus que fala, um Deus que revela os segredos. E Deus revela o segredo do homem. Com essas palavras eu quero finalizar, dizendo a você que está sendo vítima, descanse em Deus, orando em Deus e colocando na mão de Deus. E você que tem seguido esse caminho, esse é um caminho de confusão, um caminho de perturbação, como o rei estava perturbado. Deus te chamou para coisas lindas, maravilhosas, uma vida autêntica, transparente. E em Cristo, nós não temos nada que esconder, porque Ele é luz, e quem na luz está, Ele é conhecido e conhece a todos. Com essas palavras eu quero orar, finalizando. Bendito Deus e Pai, ajuda-nos para que a nossa vida seja uma vida transparente diante do Senhor e diante dos homens, que nós não tenhamos nada a esconder. Por isso nós te pedimos a tua ajuda. Ajuda essa pessoa, Senhor, que clama e que quer sair desse labirinto e quer tomar a vida da retidão. Abençoa essa pessoa. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa. Eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.